E eu acho que para a próxima semana ou na outra sai a primeira minuta do relatório, né? Eu vou até ver isso hoje. As audiências eu acho que elas foram produtivas, eu acho que elas criaram uma massa crítica para influenciar o relator. Eu não acho que o PNE que vai sair na minuta do relator é o PNE que a gente quer, né? Assim, não vai ser, mas vai ser melhor do que o PNE que o governo apresentou. Então, no fundo, assim, um pouco da negociação, na nossa função de sociedade civil, né, no nosso papel de sociedade civil, e aí eu lembro muito do Habermas, né? O nosso objetivo sempre tem que ser o de maximizar a reivindicação. A gente sempre tem que pedir a demanda máxima. A gente tem que pedir a demanda máxima. E a campanha tem se esforçado por pedir a demanda máxima e dizer como viabilizar a demanda máxima. Então a gente tenta viabilizar a proposta, né? Criar alternativas de viabilização da proposta. Eu acho, Aragão, que o que falta para a EJA em relação ao Brasil alfabetizado é a gente conseguir criar uma proposta. Porque, de fato, assim, vocês pegam as declarações do ministro na imprensa, ele sempre tem dito que, assim, antes com as ONGs era uma bagunça, estou simplificando, né? Não tinha controle público, surgiu alguns problemas, né, de alguns contratos, né? Não sei se vocês lembram, teve denúncia na Veja, na Isto É, que as ONGs estavam ficando ricas, que construíram, tinham equipes com mais de 2.000 pessoas e tal, tinha até ONGs que são da rede da campanha, né, que estavam sendo criticadas. E aí trouxe a ideia do apoio ao município, né, para trabalhar com o município. O problema é que o município não pegou. E quando pegou nessa lógica que você colocou, né? Assim, aí já tem até pesquisas, né? Eu vi na reunião da ANTED, né? Tem até pesquisas que mostram isso que você está dizendo, que virou o repasse de recurso virou negociada com parlamentares, né? Então, o que eu acho que a gente precisa, no caso, é criar uma proposta, né? No começo do ano, a Folha de São Paulo fez uma matéria com um dos melhores jornalistas da área de educação, que é o Antônio Góes. Ele não defende nem pensa como nós, né? Tem até jornalistas que pensam e defendem as nossas posições, mas ele não é um deles. Mas ele é um cara bem isento. E ele ligou, né, assim, eu até participei da matéria, mas várias outras pessoas participaram, Maria Clara de Pierro, né, da USP de São Paulo, e assim, a fala do Ministério era de que EJA não tinha deixado de ser uma prioridade. Agora, a prioridade a gente vê em termos de orçamento. Para o próximo ano, a prioridade não é mais, que é nenhum recurso a mais. Então eles não podem nem mais argumentar isso. Mas que o problema de EJA é que EJA não resolveu um problema fundamental, que o estudante não quer o curso de EJA, ele quer outro curso. E afirmou que o governo tentou com as ONGs, tentou com os municípios e não funcionou. Então, tudo que a gente fez até agora não vale. Eu acho que isso tem que ter uma resposta, entendeu? Não é possível que a gente não consiga construir uma alternativa. Ainda mais assim, não é possível que os movimentos de EJA, que de fato estão próximos, eu vi lá na EJA, né? Assim, a fala dos estudantes, a vontade de fortalecer, né, a luta, etc. Não é possível que a gente não tenha tão próximo dos estudantes, dos professores, vocês sempre, estudantes, professores, né, gestores, não é possível que a gente não consiga construir uma alternativa. E aí eu acho que entra na questão da erradicação, que a inabilidade da campanha sozinha, da rede atual da campanha, de construir uma alternativa para eles. A gente não tem essa capacidade. Quando a gente fez as nossas emendas do PNE, a gente achou que estava acertando, com base naquilo que a gente já tinha ouvido, dialogado, lido, em relação à educação de jovens e adultos. E muitas pessoas criticaram as nossas emendas, inclusive porque as nossas emendas elas se baseam muito na lei. E a lei, por exemplo, falava, entre outras coisas, de erradicação do analfabetismo. E a gente até sabia que esse era um termo que não era utilizado mais, mas achava que, como estava na lei, tinha que reproduzir, não acompanhava o desenvolvimento do debate de vocês, né? A gente é extremamente falível, né? Tem que assumir, tem que ser honesto com as nossas limitações. E as críticas que vieram de EJA ajudaram muito a gente a colocar o debate. Agora, o que faltou no debate do Congresso Nacional foi o ator de EJA. Enquanto a gente conseguiu uma audiência do MEI, da educação infantil, né, a gente até, a campanha não quis participar para fortalecer ainda mais o MEI, a gente não conseguiu fazer uma audiência sobre EJA.
né? Então, audiência, como foram as audiências? Foram as audiências dos estados para falar sobre o plano, para explicar o plano, tiveram uma função, mas uma função mínima, e as audiências centrais, elas foram as audiências na Câmara dos Deputados, na comissão especial. Hoje é a última dessas. E não teve uma audiência sobre EJA. O deputado Vagnoni, eu estive na casa dele 2 vezes discutindo sobre o PNE. E com outros parlamentares lá da comissão, né? E ele era muito sensível, mas ele não entende, ele só não entende dessa história, né? E a gente ficava tentando explicar e passava telefones de pessoas, aí ligava e nunca dava certo, que não tinha a mesma disponibilidade. Então a gente não conhece tanta gente assim, que do perfil que ele queria conversar, né? Que fossem gestores, tanto muito dedicados a EJA e tal, que tivessem disponibilidade de diálogo. Então assim, a gente tem que melhorar essa relação, tem que melhorar essa interlocução, né? Então, uma coisa que a gente tem muita dificuldade, por exemplo, e é duro dizer isso, porque eu corro risco aqui de ser altamente criticado, né? Mas o parlamentar, ele quer uma pessoa que possa falar e que de fato represente a opinião do todo. E EJA não tem essa possibilidade, né? Não tem essa representação. Pelo que eu posso estar errado, pelo que eu sei, não tem essa característica, né? Aí eu falei, olha, vamos, o que eu sugeri, né? Por que você não tenta criar uma comissão do CENEJA? Aí ele tentou, mas também não sei em que pé que isso terminou. Mas ele disse que estava difícil. Então, essa questão é uma questão que a gente precisa tentar... tem que criar mais fácil, uma interlocução mais fácil. Entendeu? Para esses momentos, posso estar sendo muito indelicado, falando uma coisa muito absurda, mas é um fato. Se eu falei um absurdo, você pode me cobrar depois. O pessoal da sua sigla, CENAEJA. CENAEJA. Bem, o Daniel, então acho que Deus só queria que você dissesse para nós, porque etimologicamente campanha tem um sentido residual e esporádico. Né? Enfim, oxalá vamos ter os 10% do PIB para a educação. E a campanha? Então, a campanha não tem como usar 10% do PIB para a educação. A gente não tem recurso para isso. Bom, mas a campanha, então, o nome campanha, ele é um nome histórico para nós, né? Não é um nome, talvez, que reflita a nossa forma de organização. A gente é muito mais próximo de uma rede nacional pelo direito à educação do que uma campanha. Nossa estrutura é uma estrutura de rede. Só que campanha teve como origem a campanha global, então aí que se dá a ideia. A gente costuma dizer, né, nos nossos textos e nos nossos materiais internos, que a campanha ela luta pela observância e respeito pleno dos direitos educacionais do Brasil. Então, o nosso desafio vai até o momento em que o Brasil tenha consagrado o direito à educação pública de qualidade para todos e todas. Como, infelizmente, a gente está muito distante disso, a gente ainda tem bastante tempo para permanecer lutando, né? Eu sei que para a questão da EJA, o termo campanha ele tem um sentido histórico muito mais pesado. Então eu queria que vocês não olhassem para nós com essa visão histórica. Brincando aqui um pouco a discussão que a gente teve aqui com a Margarete, né? Nazaré. Eu já troquei CENEJA para CENAEJA, Nazaré para Margarete. Não, beleza. Peço desculpas aí pelos meus erros, mas a ideia é um pouco essa, assim, o termo campanha para nós tem outro sentido que não é o sentido histórico que tem para vocês. Então, quando vocês olharem para nós, olhem com outros olhos, né? Então, não tem muito jeito, né? Porque o nome é esse. A gente já até fez um debate para mudar o nome, mas como já está muito afirmado, ele não vai poder mudar mais. E eu acho que agora considerações finais, né? Finais. Queria agradecer. Você vê que ele está preocupado com coisas que eu falo. Eu falo, finais, tá bom. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a dizer que o canal está totalmente aberto. Toda vez que vocês verem alguma declaração da campanha, ou da coordenação, porque a coordenação da campanha é a porta-voz da campanha, a decisão política do comitê diretivo. Mas a porta-voz da decisão e do consenso é a coordenação. Por quê? Porque não dá para ter, por exemplo, na defesa do piso, a campanha defendeu o piso até no STF, né? A gente fez a maior amigos curiae de defesa da educação pública no STF, em defesa do piso.
constituímos advogado e tudo mais. Mas a campanha não pode ter como porta-voz, por exemplo, num caso como o PIS ou o DIME, porque a CNTE ia ficar desconfortável. O DIME são os gestores, a CNTE são sindicatos da Confederação Sindical da Educação. Ao mesmo tempo, a gente não pode ter como porta-voz a CNTE. Então, a fórmula política que nós criamos foi empoderar uma coordenação. Então, se vocês verem alguma declaração da coordenação, ou mesmo de dirigentes da campanha, das entidades, que vocês discordem, que não estão corretas em relação à EJA, se vocês quiserem dar alguma ideia de alguma coisa que a gente possa fazer, que possa ajudar, né, nessa perspectiva que o Aragão, que já tem mais estrada aí conosco, né, trouxe, ou então como o companheiro de Minas falou sobre o Globo Educação, então qualquer coisa, de erro de fala, até proposta de intervenção ou de alguma ação conjunta, você sempre tem uma campanha como um espaço aberto, infalível, que tem seus limites, que a qualidade da campanha é determinada na intervenção pela qualidade do debate que as instituições da campanha produziram. Então tem coisas que as nossas entidades que fazem parte da campanha não estão na melhor discussão, então vocês tragam essas críticas. Então a gente está aqui de forma aberta, tentando construir, né, caminhos para garantir o direito à educação. Então acho que é um pouco isso, né, também que a gente fez aqui. Mais uma vez queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Ah, boa! Eita, mas obrigado, cara. Eu ia tomar uma bronca lá em casa. Ó, aqui estão os contatos da campanha, né? Então, para quem quiser ter contato com a campanha, está o nosso Twitter, o Campo de Educação, nosso e-mail coordenação@campanhaeducação.org.br e o site é www.campanha.org.br. Tá certo? Então o espaço está aberto, vamos manter o contato. Fala aí você. Não, vamos lá. Bom, já está algum xingando que eu vim aqui para frente. Vamos lá, quem quer que ele fale? Você não vai falar mesmo? Bom, mas como gentileza gera gentileza, eu vou falar o que bonita camisa. O pessoal do Rio me deu. O Raimundo trouxe uma questão importante. A gente está fazendo na semana que vem um cartão. A gente não, a CNTE está ajudando a CNTE a mobilizar esse cartão. A CNTE fez um cartão que a gente está divulgando, que é um cartão para você assinar em defesa dos 10% do PIB. Como o relatório não saiu nessa semana, eu acho que ele não vai sair na semana que vem, porque se sair na semana que vem, se tiver menos de 10% do PIB, vai criar um constrangimento do governo, né? Deve sair na outra semana. Mas a ideia é que a sociedade expresse nesses cartões que defende 10% do PIB. E a meta é 100 mil cartões. Só a campanha, a gente está tentando mobilizar em uns 50 mil, né? Porque a meta da CNTE é 100 mil, mas a gente quer colocar muito mais, né? Se der 1 milhão, melhor ainda, né? Então, quem tiver interesse em assinar o cartão, entrando no site da campanha ou no site da CNTE, www.cnte.org.br, vai encontrar o cartão. Vocês podem fazer a assinatura eletrônica, mas é mais legal se tiverem a possibilidade de assinar no papel. Lá tem as informações sobre onde vocês podem pegar o cartão, com quem, nas entidades, como assinar, etc. Gestão. A campanha podia pegar como coordenação do curso os nossos e-mails e isso. Agora no Eneja isso foi distribuído, muitos assinaram esse cartão no Eneja Pelo também. coletivo dos fóruns de EJA, isso já foi encaminhado para muita gente dentro dos coletivos. Agora, só, já que eu intrometi, assim, sem dizer a palavra, né? Para variar, o que me estranha um pouco na sua fala é o desconhecimento quanto os fóruns, sabe? Isso me estranhou, até porque, por algumas questões que a gente já ouviu falar, já circula nos nossos e-mails, você já teve acesso com algumas pessoas que representam fóruns em outros estados. E eu não percebi em nenhum momento a articulação da campanha em relação à defesa específica de educação de jovens e adultos. E teve um outro momento de fala que alguém mencionou para você que a população não vai viver por muito tempo. Ele também deve ser imortal, né? Aí, em contrapartida, a gente vê na questão quando se diz a aposentadoria, né?
que não se pode aumentar a aposentadoria porque a população tem um período de vida maior, a expectativa, é bem contrassenso de alguns políticos, né? De alguns defensores de alguns políticos. Exato, não, mas eu não concordo com esses aí, né? Você sabe? Não, gente, deixa eu explicar. Estou explicando pro Raimundo que... É difícil mesmo. O Raimundo que quem faz esse estudo é o Simon Schwartz. A gente não defende esse estudo. Primeiro ponto. Em relação aos fóruns de EJA, assim, a gente tem contato com os fóruns de EJA, o que eu falei, o Fórum do Sudeste alterou as nossas emendas, então é um contato forte. O que eu não posso dizer é que a campanha tem contato como movimento de EJA. Acho que vocês concordam comigo. Precisa construir essa ponte, né? Os fóruns de EJA do Sudeste, inclusive, tiveram no nosso encontro nacional, o Fórum de São Paulo, o Fórum de Minas, explicitamente. Alguns fóruns do Norte começaram a ter uma proximidade, especialmente do Amapá. Mas isso é uma coisa localizada. O Fórum do Ceará também está começando a ter. Agora, pelo que eu entendo, da forma como vocês se organizam, isso não expressa o conjunto da educação de jovens e adultos. Essa relação com o conjunto a gente ainda não tem. Mas queria me desculpar com o Ramute, que eu errei várias vezes o seu nome.